certo? Eu acho que linkando com essa sua explanação, tem outra pergunta. Fé tem tamanho? Ok? Essa é uma boa pergunta, né? E aí, o que você acha? Tem tamanho? Bom, Jesus certa vez elogiou a fé. Bom, na Bíblia nós encontramos alguns exemplos de Jesus elogiando a fé de pessoas, pelo menos 3 exemplos. Eu queria que você olhasse comigo um exemplo disso que eu separei até aqui, lá em Lucas capítulo 7. No Evangelho de Lucas capítulo 7, olha no verso 9, o que Jesus falou a respeito da fé de um homem. Lucas 7, verso 9. Aqui é a história da cura de um servo de um centurião. Um centurião era um líder de uma centúria de 100 soldados em Roma, e um dos seus empregados, dos seus servos, ficou doente. E Jesus, ele foi pedir que Cristo o curasse, mas ele disse que ele era indigno que Jesus entrasse na casa dele, mas ele sabia que se Jesus tão somente ordenasse, o seu servo ficaria curado. Então ele demonstrou uma fé extraordinária, o que levou Jesus a elogiar, que aparece no verso 9, Lucas 7, 9. Ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus. Já pensou? Você criar admiração no próprio Cristo? Jesus ficar admirado com alguma coisa? Interessante, né? Admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, o centurião foi alguém a quem Jesus elogiou a fé. Então, existe uma fé maior e uma fé menor? Sim, existe. Algumas pessoas recebem fé e outras não? Não, todos recebem fé, porque a fé é um dom de Deus. Então, todos nós recebemos o dom da fé. Agora, eu costumo dizer que a fé é como um músculo. O que acontece com o músculo se você não o desenvolve? Ele tem 2 caminhos, né? O músculo. Ou ele desenvolve, ou ele atrofia. Isso acontece com a fé. A fé é um músculo espiritual. Se ela não for desenvolvida, ela vai atrofiar. Então a gente tem que desenvolver. Esse centurião teve a fé elogiada porque ele aprendeu a desenvolver a fé. Ele certamente foi passando por experiências que foram ajudando ele. Pensa na história de vocês. Houve um momento, vocês talvez se lembrem, houve um momento em que você teve que se apegar a Deus diante de alguma situação e teve que exercer fé? Passaram por isso vocês em algum momento? Muitas vezes. Consegue lembrar de um momento que vocês podem mencionar para a gente aqui? Qual foi o momento assim? Não, eu tive que confiar em Deus naquele momento porque eu me vi numa situação muito delicada, por exemplo. Conseguem pensar? Eu consigo pensar várias. Mas é complicado a gente trazer à tona, assim. Sim, tem coisas que a gente não quer revelar, né? Mas você percebe que a gente tem que dizer assim, não, eu acredito que Deus vai. Então veja, essas situações que a gente passa são oportunidades que Deus vai dando para quê? Para a gente desenvolver a fé. É um músculo que tem que ser exercitado, né? A curiosidade aqui é que o centurião, na realidade, ele era um gentil. Ele não era... Então era da onde menos se esperava qualquer coisa, né? Deu um exemplo para ensinar, na realidade, até os discípulos que estavam juntos, todo mundo que se achava um grande doutor da lei, uma pessoa importante na sociedade, né? Então veio uma pessoa do nada que não tem... Não era da religião de Cristo, né? Por assim dizer, né? Exatamente, e demonstra uma fé maior do que todos ali, tanto que Jesus se admirou com ele, né? É por isso que Jesus vai elogiar, né? Vai elogiar. Nós temos vários...